Olá pessoal, hoje temos mais um vídeo da nossa série Quanto Tempo Viveu? Você é daqueles que gosta de ler um bom romance policial? É fascinado pelas aventuras do mais inteligente e perspicaz detetive de todos os tempos? Então venha comigo para conhecer um pouco da vida e obras de Sir Arthur Conan Doyle, o criador do fascinante detetive Sherlock Holmes, o personagem que suplantou o seu criador. Venha conhecer outras fantásticas obras do autor. No vídeo de hoje, trago várias curiosidades sobre o autor e sobre algumas de suas principais obras. Se gostarem do vídeo, deem uma força para o canal se inscrevendo, deixando o seu like e compartilhando este vídeo com o máximo de pessoas. E fiquem à vontade para comentar. O seu comentário ajuda muito o canal. Coloque aí nos comentários qual é a história do Sherlock Holmes que você mais gostou. E lembrem-se, a cada leitura, uma aventura. Vamos para o vídeo? Vida! Arthur Ignatius Conan Doyle, mais conhecido como Arthur Conan Doyle, nasceu em 22 de maio de 1859 em Edimburgo, Escócia, e faleceu em 7 de julho de 1930 em Crowborough, Inglaterra. Viveu, portanto, 71 anos. Era filho de Charles Altamont e Mary Foley. Foi casado com Louisa Hawkins de 1885 a 1906 e tiveram 2 filhos, Mary Louise Conan Doyle e Arthur Alleyne Kingsley Conan Doyle. Em 1907, um ano após a morte de Louisa, ele se casou com Jean Elizabeth Lecky e com ela teve 3 filhos, Dennis Percy Conan Doyle, Adrian Malcolm Conan Doyle e Lena Annette Jean Conan Doyle. Formou-se em medicina em Edimburgo, fez o mestrado em cirurgia na mesma universidade em 1881 e também seu doutorado em 1885. Sua tese de doutorado foi intitulada de Um ensaio sobre as mudanças vasomotoras em Tabes Dorsalis e está disponível no site da Universidade de Edimburgo. Recebeu o título de cavaleiro em 1902 por seu trabalho no hospital de campanha em Bloemfontein, África do Sul. Curiosamente, cidade onde nasceu J.R.R. Tolkien, autor de quem falei nos 2 últimos vídeos. Conan Doyle é notadamente conhecido por ser o criador de um dos personagens mais incríveis da literatura, Sherlock Holmes. É o personagem mais adaptado de todos os tempos. Aliás, diferente de boa parte dos outros autores, conhece-se mais o personagem do que o autor. Isto é devido em grande parte ao sucesso que teve as histórias de seu personagem, já na época em que foi escrito, e também ao sucesso posterior nas adaptações para televisão e cinema. O pai dos romances policiais foi Edgar Allan Poe, mas certamente Conan Doyle aperfeiçoou tal gênero ao criar um personagem tão cativante, inteligente e bem construído, com características muito bem definidas. O mais interessante é que Sherlock Holmes foi baseado em uma pessoa real. Ele se inspirou em seu professor, o Dr. Joseph Bell, que era muito meticuloso ao observar os seus pacientes. Bell conseguia determinar alguns detalhes dos pacientes apenas observando sua aparência e a forma como agiam. Para solucionar seus casos, Sherlock Holmes utiliza o método dedutivo e a ciência médica, inovando assim a medicina legal e o trabalho investigativo, e, portanto, tornando-se também o primeiro personagem de romance policial a se envolver com a ciência forense. Conan Doyle é também um dos pioneiros na utilização da verificação de impressões digitais em seus romances para desvendar crimes, na análise de documentos datilografados e também de pegadas. Na obra A Aventura do Construtor de Norwood, publicada em 1903, uma impressão digital é de fundamental importância para a solução de um caso. Suas histórias com o detetive fizeram muito sucesso. Porém, já cansado de escrever essas histórias, ele resolveu matar Sherlock Holmes, numa briga com o seu arqui-inimigo, o professor James Moriarty. Isso aconteceu na obra O Problema Final, de 1893. Devido ao apelo dos fãs, para não dizer ameaças, Conan Doyle traz de volta o personagem em A Aventura da Casa Vazia, de 1903. No livro, ele explica o motivo pelo qual fingiu a sua morte. Um ano antes, ele tinha publicado O Cão dos Baskerville, mas este livro foi ambientado no período anterior à sua, se podemos dizer, simulada morte. Conan Doyle começou a se envolver com o espiritualismo em 1887, porém, com a morte de seu filho Kingsley Doyle, em 1918, ele se aprofundou mais ainda neste movimento, onde buscou encontrar conforto. Ele foi amigo do famoso mágico Harry Houdin, uma amizade que acabou devido à forte defesa do espiritualismo por Conan Doyle. Para Houdini, os médios eram apenas ilusionistas.
Para Conan Doyle, não. Ele realmente acreditava que os mortos continuavam a existir no além e que era possível contatá-los. Outras curiosidades. Sonda Perseverance e o helicóptero Ingenuity. Recentemente foi lançado pela NASA uma sonda cujo nome é Perseverance. Junto com ela está também um helicóptero de nome Ingenuity. A sonda pousou em Marte em 18 de fevereiro deste ano. O nome de um dos instrumentos utilizados para analisar o solo marciano é chamado Sherlock. Junto com o Sherlock, a Perseverance também tem a câmera Watson. Além de fazer referência ao famoso personagem, o nome Sherlock é uma sigla de Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, que significa algo como escaneamento de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos. O site Astronomia Online explica que Raman refere-se à espectroscopia Raman, uma técnica cujo nome homenageia o físico indiano C.V. Raman, que descobriu o efeito da dispersão da luz na década de 1920. Filmes. Vários filmes foram produzidos com o personagem Sherlock Holmes, tanto para a TV quanto para o cinema. Entre eles temos As Aventuras de Sherlock Holmes, de 1939, estrelado por Basil Rathbone como Sherlock Holmes e Nigel Bruce como Dr. Watson. A frase "elementar, meu caro Watson" foi popularizada a partir deste filme. O Enigma da Pirâmide, de 1985, cujo título em inglês é Young Sherlock Holmes, que significa o jovem Sherlock Holmes. Como o próprio título em inglês sugere, o filme apresenta um Sherlock Holmes como um jovem estudante de uma escola na Inglaterra. Ele e o também jovem Watson entram em ação para desvendar uma série de assassinatos. Mais recentemente, tivemos os sucessos cinematográficos estrelados por Robert Downey Jr. e Jude Law, respectivamente como Sherlock Holmes e Dr. Watson. O primeiro filme se intitulava simplesmente de Sherlock Holmes e foi lançado em 2009. O segundo foi intitulado de Sherlock Holmes, O Jogo das Sombras, de 2013. E está programado também mais uma continuação para dezembro de 2021. Não poderia deixar de falar do filme de 2015 com Ian McKellen, intitulado Mr. Holmes, que apresenta um Sherlock Holmes com 93 anos de idade, enfrentando os problemas normais da velhice e um último caso. Séries. Aqui citamos algumas. As Aventuras de Sherlock Holmes, de 1984 a 1994, com Jeremy Brett como Sherlock Holmes e David Burke, depois substituído pelo ator Edward Hedwig como Dr. Watson. Sherlock, de 2010 a 2017, tendo como protagonista Benedict Cumberbatch e Bilbo Bolseiro, Martin Freeman como o Dr. Watson. Sherlock Holmes no século 22. É mais uma série animada produzida pela Dick Entertainment, LP e Scott Television Enterprise, de 1999 a 2001. Em Elementarismo, de 2012 a 2019, temos um Sherlock Holmes moderno, interpretado por John Lee Miller, e ao invés do Dr. Watson, temos uma Dra. Watson, interpretada pela brilhante atriz Lucy Liu. Outra série que está em cartaz na Netflix, intitulada Os Irregulares de Baker Street, centram-se nas crianças que ajudavam Sherlock Holmes. Cabe ainda ressaltar a influência nas séries Dr. House e O Mentalista. Obras. Conan Doyle tem uma produção literária muito extensa. Ele escreveu romances, contos, ensaios, ficção, poesias e até livros de história. Citaria aqui apenas algumas de suas principais obras. Só com o detetive Sherlock Holmes, Conan Doyle escreveu 4 livros e 56 contos. Os 4 livros são Um Estudo em Vermelho, publicado em 1877, onde aparece pela primeira vez o detetive Sherlock Holmes. O Signo dos Quatro, publicado em 1890. O Cão dos Baskervilles, publicado em 1902. O Vale do Terror, publicado em 1915. Seus livros de contos com Sherlock são As Aventuras de Sherlock Holmes, publicado em 1892, Memórias de Sherlock Holmes, publicado em 1894, O Retorno de Sherlock Holmes, publicado em 1905, O Último Adeus de Sherlock Holmes, publicado em 1917, O Arquivo Secreto de Sherlock Holmes, publicado em 1927. Outras obras, com o Professor Challenger. Outra famosa obra de Conan Doyle é O Mundo Perdido, publicada em 1912. Teve uma primeira adaptação como filme mudo em 1925, outro filme em 1960 e uma série de televisão entre 1999 a 2002. E faz parte dos livros com narrativas de história sobre o Professor Challenger. As demais são O Cinto Venenoso, de 1913, A Terra da Neblina, de 1926, A Máquina de Desintegração, de 1927, Quando o Mundo Gritou, de 1928, e As Histórias do Professor Challenger, publicado em 1952. Ensaios. The War in South Africa, Its Causes and Conduct, de 1902.
The Early Christian Church and Modern Spiritualism, de 1925. Ficção, Mysteries and Adventures, de 1889. The Captain of the Polar Star and Other Tales, de 1890. The White Company, de 1891. The Refuge, A Tale of Two Continents, de 1893, The Parasite, de 1894, A Tragédia de Corosco, de 1898, The Adventures of Gerard, de 1903, Sir Nigel, de 1906, e Contos do Ringue e de Guerra, de 1922. Trabalhos sobre a guerra. The Great Boer War, de 1900, Through the Magic Door, de 1907, The Crime of the Congo, de 1909. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixarem o seu like. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.